Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um conteúdo aqui do canal Deb Variedades. Deixa eu ver se eu consigo ligar a luz aqui. Então, pessoal, se você passou por aqui e ainda não é inscrito, já peço para você se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para que sempre quando eu publicar vocês estejam aqui, né? Acompanhando. Gratidão a todos vocês que estão aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês um livro que eu li, né? E eu achei interessante compartilhar isso com vocês, né? A respeito desse livro, né? Então vamos lá. Então, pessoal, esse livro chama Porta Aberta, né? É um livro que fala de uma tragédia, na verdade, que aconteceu na vida de duas meninas, né? Que elas ficaram órfãs de mãe, né? A qual começa assim. Uma foi passear com a mãe, elas eram pequenas, e a outra ficou na casa com a mãe e com o pai, né? E aí vou contar algumas coisas que eu lembro, tá, pessoal? Mas é bem interessante. E eu quis compartilhar com vocês. Então, se você gosta mais de conteúdo igual esse, deixa bastante joinha aí, que aí eu vou falar pra vocês, né? Então, e aí essa menina saiu com a avó pra passear, né? E quando ela chegou, ela abriu a porta, se deparou com a mãe caída da escada, né? De bruço, né? E o pai desesperado, pegando o telefone e ligando pra emergência. A irmã dela também quase da mesma idade que ela, pequena também, né? Cheia de sangue. E o pai desesperado atrás de chamar socorro, emergência pra mãe, né? E aí a mãe veio a falecer. E a polícia chegou e aí ele foi preso, né? Porque acusado de ter matado a própria esposa, né? Aí os anos passaram, elas foram criadas com as avós. E aí elas, depois de 20 anos, mais de 20 anos, a irmã continuou morando na mesma cidade e a outra irmã foi, né, para outro lugar, mas teve que retornar a essa cidade pequena, né? E era uma cidade pequena que tudo que acontecia todo mundo sabia, né? E as vizinhas lá sabia tudo que tinha acontecido com a família dela, com a mãe dela e com o pai dela, né? O pai dela continuou preso e essa uma das moças, né, elas foi casar, ia casar com um rapaz muito assim, bem sucedido assim, né? Tinha uma vida melhor assim. E ela virou estagiária do FBI e a outra irmã trabalhava como garçonete, né, e outro serviço. Só que a outra irmã ficou mais rebelde, né, ficou mais rebelde do que a outra irmã. Então o marido dela não se dava muito bem com essa cunhada, né, cunhada dele. E ele estava perto de se casar e a irmã dela falou: "Não, a única família que eu tenho é minha irmã e ela vai ser convidada para ser dama de honra". Só que a família dele não gostava dessa ideia, né? A sogra, principalmente, não gostava dessa ideia de a irmã dela ser dama de honra. E aí ela foi, né? E o livro conta todinha as aflições que ela passava, tudo que ela pensava. Então você começa a ler, você quer ler até o final. Porque parece que quanto mais você lê, mais chama sua atenção de você descobrir mais coisas, né? E aí, tudo bem, ela voltou para essa cidade pequena, né? E ela tava até tirando as coisas da caixa quando resolveu chamar a irmã, que ia ter uma festa na cidade, né? E queria que ela fosse, né? A irmã não falava com ela há muitos anos, né? Desde que aconteceu essa tragédia, né? E ela resolveu ligar para a irmã para convidar ela para ir para essa festa. Aí ela foi, junto com o namorado dela, que ela trocava de namorado como se trocava de camiseta, né? E aí ela estranhou o namorado dela, né? A qual ele veio, né, meio vestido com chinelo, roupa meio rasgada, né? E, e ela achou que ele não era uma boa influência para ela, né? Para a irmã. Mas como a irmã também era meio rebelde, né? Então ela não ligou, não deu muita importância. E aí foram para esse evento, o pessoal, todo mundo do bairro conhecia elas, né? Desde pequena da tragédia, mas não sabia o que tinha acontecido, né? Realmente, né? E aí tiveram uma briga entre o cunhado dela, né, dessa moça que ia casar, e desse namorado da irmã, né, na qual eles saíram na porrada, porque eles se desentenderam, né, porque falou pra ela, ela trata ela como uma fantochinha, como parece um cachorrinho que vai atrás dela, né, e aí o namorado não gostou, o noivo, e bateu nesse cunhado que era o namorado da irmã dela. Não sei se vocês estão entendendo, mais ou menos assim.
E aí foi passando o tempo, né? Essa estagiária do FBI começou a investigar crimes de violência doméstica e passava mal porque lembrava da mãe, né? E aí o supervisor dela falava assim, olha, você tem que superar isso, né? E aí ela falou, não, pode deixar que eu vou superar. Só que na verdade ela estava querendo entender o que realmente aconteceu no caso da mãe dela, né? Porque ela era muito nova, ela não sabia, né? E a irmã dela falou que o pai dela jamais seria capaz de matar a própria mãe, né? Que ele não fez isso. A menina, quando era pequena, só falou assim: ele não fez isso. E ela ficou com aquilo na cabeça, né? E foi crescendo com aquilo, né? Tanto é que se formou nessa área de estagiário do FBI para investigar realmente o que tinha acontecido. Então, a passando os tempos, né? Ela foi trabalhando, fazendo o estágio dela, a irmã dela trabalhando como garçonete, né? E com esse rapaz. Esse rapaz, que era namorado da irmã dela, tava traindo ela, né? E ela descobriu. E aí ela, pra se vingar, ela pegou o carro dele e jogou no lago. E não contou pra ninguém, né? Ela fez isso pra se vingar, porque ele vinha traindo ela e ela não sabia, né? E aí, como ela era do FBI, ela foi chamada, né, para falar que um carro tinha caído no lago. Quando chegou lá, era esse homem que tinha morrido, né? E aí tava com a digital dela, da própria irmã. E o cabelo também era da própria irmã, né? E aí ela falou, nossa, mas a minha irmã não seria capaz de ter feito isso. E aí o supervisor dela falou, não, você tem que encarar os fatos. Se realmente foi ela, né? A gente tem que enfrentar isso junto. E ela não acreditou de hipótese alguma, mesmo que as evidências é, falasse que fosse a irmã dela, né? Mas ela não estava acreditando que fosse ela, que a irmã dela tivesse coragem de fazer isso com o próprio namorado. E aí ela pegou e resolveu investigar. Nisso que ela estava investigando, ela descobriu nas unhas, né, do morto que tinha sinais de outra pessoa. Que na verdade ele entrou em luta corporal, porque ele era um lutador, ele era muito forte. E ela achou estranho que a irmã dela não ia conseguir carregar aquele homem, que ele era muito forte, pesado, ela sozinha ter matado ele e jogado no lago junto com o carro. Então ela não acreditou que fosse a irmã. Então ela investigou. E nisso que ela investigou, ela descobriu uma digital na unha do morto, né? E aí descobriu que foi uma outra pessoa que brigou com ele e a outra pessoa que estava envolvida, que a polícia já estava atrás para poder atrás dele. Então eles entraram em luta corporal e conforme teve essa briga, essa luta, né? A unha do cara que tá morto tava digitais, a pele, né? Do acusador, que tava foragido. E nisso ela foi atrás desse cara. E aí, com o passar do tempo, ela começou a receber ameaças, né? A irmã dela recebia bastante ameaça falando pra ela ir embora dali. Que ela falou assim, ou você mata ele, ou eu mato. E a irmã dela não estava entendendo nada que estava acontecendo. A irmã dela que trabalhava na lanchonete. Não estava entendendo nada porque que estava acontecendo isso. E ela era dependente de álcool, ela bebia muito, né? E ela era dependente de antidepressivos, né? Então ela vivia topada de remédio. Então ela não entendia porque que ela estava sofrendo essas ameaças. E nisso, ela não contou nada para a irmã dela de fazer estágio do FBI, né? Que não queria preocupar a irmã. E aí ficou quieta. E aí, quando a irmã dela descobriu que não foi ela, que tudo indicava, mas aí já era tarde, porque a irmã dela já tinha sido presa, porque encontraram digitais no carro, encontraram digitais no corpo dela e um fio de cabelo, que era o cabelo dela preto, também no corpo do homem que morreu. Aí ela não aceitou que a irmã dela ia ser condenada de uma coisa que ela achava que ela não seria capaz de fazer, porque a pessoa pensar, não tem lógica isso. Como é que ela ia conseguir matar um homão desse, né, lutador ainda, sozinha, né? E ele foi morto com uma faca no peito. E aí ela resolveu investigar, né? E nisso que ela investigou, descobriu que realmente não foi a irmã, né? Que tudo indicava que ele brigou com uma certa pessoa. Aí ela foi lá e descobriu o digitais dessa pessoa, né? E foi atrás, né? E nisso ela estava sofrendo ameaças, né? Falando para ela ir embora de lá, porque repercutiu, né? Foi parar na televisão todo o caso que tinha acontecido com a irmã dela.
E nisso ela estava tendo um conflito com o noivo, porque ele estava prestes a casar e a irmã dela ia ser dama de honra. E aí eles foram convidados para o jantar, a qual estava a sogra dela, e ela falou assim, mas a sua irmã está sendo acusada, né? Então você escolhe outra pessoa. Aí ela falou, não, eu não vou escolher outra pessoa porque minha irmã é inocente, ela não fez isso. E aí, por causa desse desentendimento por a irmã ter sido acusada de um crime desse, eles acabaram terminando, né? Terminaram porque ela estava a favor da irmã, acreditando na inocência da irmã, enquanto o noivo e a família não acreditavam na inocência dela. Então eles resolveram separar, né? Não dar em frente ao casamento. E ela começou a sofrer ameaças falando para ela ir embora dali, né? E aí ela pegou e descobriu que a mesma letra que a irmã dela estava sofrendo ameaça, que ela entrou no apartamento da irmã dela para investigar se tinha alguma coisa que ela estava escondendo que ela não quis dizer. E nisso ela descobriu que ela vinha sofrendo cartas de ameaças, né? E aí a irmã descobriu que a mesma letra que estava ameaçando era a mesma letra que a irmã dela estava recebendo de ameaça. Só que a irmã dela já estava presa, mas não estava condenada ainda. Então ela resolveu ir a fundo disso, né? Então ela foi atrás do policial, que lá quando ela era criança estava investigando a morte da mãe. E ela encontrou o policial. E aí o policial falou que não lembra muito o que tinha acontecido, porque passou muito tempo, né, e foi arquivado, né. Então tudo indicava que o pai dela realmente tinha matado a mãe. Então ela pegou e começou a entrar num grupo de leitura que tinha na cidade. Nessa cidade tinha uma vizinha que já morava lá há um bom tempo, né, que inclusive ela dava aula, né, e aí conhecia ela desde pequena, né? Porque quando ela era pequena, ela ia na casa dessa mulher, que a mãe dela era muito amiga dela, né? E descobriu que ela participava de um grupo de leitura e ela foi convidada para participar também, né? Só que aí quando ela foi para esse grupo de leitura, ela descobriu que essa mulher, que fazia parte, que era vizinha muito antiga, que era muito amiga da mãe dela, né? Descobriu que a letra dela estava igual das cartas que ela vinha recebendo de ameaça, né? Então ela foi depor essa vizinha. Aí ela falou que realmente ela escreveu a carta, mas era só para assustar, né? E aí, enquanto ela estava investigando, né, ela resolveu entrar na casa dela e descobriu que lá na casa dela tinha foto do pai dela junto com ela, né? Foto de quando ela era pequena, foto da mãe dela. E ela ficou horrorizada de ver aquilo, porque que ela teria uma coisa tão íntima, né? Que era do pai dela, se o pai dela estava preso, né? E aí ela acabou descobrindo que ela tinha um caso com o pai dela. Na verdade, essa mulher era amante do pai dela, né? E nisso, ela foi investigando e só queria que ela confessasse, né? E aí, de tanto apertar ela acabou confessando que realmente ele tinha um caso com o pai dela e que no dia que aconteceu o assassinato da mãe, quem foi que matou foi ela, a amante, não foi o pai. Mas para não culpar, não colocar a culpa nela, colocou culpa no pai. Então o pai que estava preso e estava prestes para ser solto. E quando ele ia ser solto, eles iam viver esse romance. E não queria que as filhas atrapalhassem esse romance, por isso que queria que elas fossem embora. E por isso que ela estava mandando cartas de ameaça para eles ir embora de lá, porque ela não queria que atrapalhasse o romance dela com o pai dela. Aí ela descobriu, né, que realmente o pai dela não tinha matado a mãe. Quem matou a mãe foi a própria amante. Aí, para encobrir a amante, ele assumiu a culpa, né? E aí ela ficou muito horrorizada com o que aconteceu, né? Então foi esse, pessoal, um livro que eu achei interessante compartilhar com vocês. Então, às vezes nada o que a gente vê é o que parece, né? Então, a irmã dela acabou sendo inocentada porque quem matou o rapaz foi o cúmplice dessa mulher que estava ameaçando elas duas, né? Que resolveu tirar a vida dele. Ela tinha um caso, na verdade, com esse cara que tinha matado o namorado da irmã dela. E esse foi o livro que eu assisti, que eu li. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? Se vocês gostam de conteúdo igual esse, deixem nos comentários, tá bom? Então é isso. Deixa meu joinha aí. Grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.
Então, pessoal, o livro é A Próxima Porta, né? Eu falei errado, é A Próxima Porta, né? É um livro de mais de 200 páginas, né? E eu resumi para vocês o máximo que eu pude, assim, para o vídeo não ficar muito comprido. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe bastante joinha, compartilhe com mais pessoas, tá bom? Ative o sininho, se inscreva, pessoal, se inscreva, vem fazer parte desse cantinho. Então é isso, pessoal. Tchau.